amados irmãos, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Meus irmãos, estamos ao final do mês de janeiro e a proposta do Evangelho de hoje, narrado por São Marcos, no capítulo 4, versículos de 21 a 25, nos conta que Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Esta palavra do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, versículos de 21 a 25, começa a chamar nossa atenção para esta libertação inicial que Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz, e que esta libertação, ela não é para ser abafada, escondida, mas para ser tornada conhecida, para ser mostrada ao mundo, para ser propagada. Entretanto, esta palavra, no final do texto, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, deve chamar nossa atenção e devemos refletir um pouco sobre ela. Esta palavra parece com aquela mensagem do Evangelho, onde ele também diz: não julgueis para não serdes julgados, pois de acordo com o vosso julgamento vos julgará o vosso Pai que está no céu. Ora, meus irmãos, se com a mesma medida com que medirmos seremos medidos, aqui cabe pensarmos na nossa postura diante de certas atitudes que temos para com os outros. Ora somos rigorosos demais, ora somos, como se diria, coniventes até, porque somos compassivos demais. O que é que se pede ao bom cristão? Que ele seja equânime, isto é, seja justo, para que, de acordo com este julgamento justo, ele também receba justiça e muito mais ainda. E, naturalmente, meus irmãos e irmãs, que o que nós queremos é justiça. A justiça é hoje, no nosso tempo, debatida, buscada, questionada, pois a sociedade do nosso tempo é a sociedade, como diziam os antigos e as pessoas mais simples lá de onde eu venho, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então, é uma justiça de primeiro eu, depois eu, para depois o outro. Nesse tipo de prática, necessariamente se comete todo tipo de atrocidade possível e imaginável. Nesse tipo de prática, nós traímos, nós humilhamos, nós desprezamos, nós como que isolamos do nosso convívio pessoas que, proscritas, afastadas, discriminadas, passam a viver um submundo. E há uma sociedade de excluídos, não os excluídos profissionais, aqueles que se servem de bandeiras sociais para satisfazer seus egos ideológicos, mas os que vivem realmente à margem da sociedade pela injustiça social.
O cristão, portanto, na sua equidade, deve compreender a necessidade de uma justiça que favoreça a todos os necessitados na partilha dos bens, no espaço social, no rateio das riquezas. Há uma sociedade capitalista selvagem que necessariamente visa exclusivamente o lucro. Há defeitos numa sociedade neoliberal, há os defeitos da sociedade socialista, comunista, e necessariamente para se contrapor a tudo isto, há a justiça social pregada pelo Evangelho de Cristo. E nesta justiça social deve se basear a sociedade para constituir-se mais justa e mais fraterna. É nesta prática de justiça social e fraterna que o cristão transita no seu caminho de busca da salvação e da santidade, do aperfeiçoamento espiritual. Quando assim não procede, necessariamente peca. O pecado da injustiça clama aos céus. Por isto é preciso estarmos atentos e refletindo sempre sobre o nosso agir. Cada dia, meus irmãos, a igreja nos aconselha ao exame de consciência. É quando nos colocamos diante do espelho e analisamos as nossas ações. Todos os dias precisamos examinar nossa conduta, nossa prática, para verificarmos se não agimos com relação ao outro de uma maneira injusta, cruel, desumana, discriminadora. Se não negamos ao outro o que lhe era de direito. Toda vez que nos locupletamos, esbanjadoramente negamos ao outro o que lhe é devido. Meus irmãos, a sociedade do nosso tempo não julga pela justiça, julga pela conveniência. O julgamento pela conveniência me dá a mim o direito do lucro exacerbado, da riqueza esbanjadora. E não me preocupo eu com a necessidade do que está ao meu lado, do necessitado que caminha junto comigo na sua necessidade, na sua miséria, no seu estado lastimável, e para o qual eu olho sem o olhar do coração, o olhar da misericórdia, o olhar complacente de quem compartilha com o irmão necessitado o pão da alegria, o pão da vida, o pão da solidariedade que edifica. Então, nesta condição, precisamos medir com justiça, porque seremos medidos com a mesma medida com que medirmos. E se nós não acreditamos, é a palavra quem nos afirma. É Jesus que chama a nossa atenção para esse aspecto. É preciso que o reino de Deus que está dentro de nós, que nos é anunciado, que nos liberta, seja mostrado sim, porque é a luz, a candeia é a luz, mas esta luz deve iluminar a todos, deve ser espalhada para atingir a todos os corações, inclusive os dos que sofrem. Por isso, levar a palavra e a ação, já que a fé sem obras é morta, como diria Santiago, é papel de todo aquele que crê, de todo cristão, de todo aquele que busca caminhar em direção ao reino de Deus. Então, neste quase final de semana, já na quinta-feira, é bom pensarmos, avaliarmos, refletirmos, meus irmãos, dar um tempo na correria do mundo, evitar os conflitos, perdoar os que erram e assumir o nosso papel. Nós somos os fazedores da paz, nós somos os obreiros da vida eterna, nós somos os anunciadores do reino de Deus. Então, é de nós que advém
a justiça, é de nós que advém a doutrina, é de nós que advém o exemplo. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça com a sua graça, a fim de que possamos ser verdadeiramente luz do mundo e sal da terra, conforme o Evangelho nos delega estas missões. E que essa bênção desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.